Bom dia, galera, ou boa tarde, boa noite, né? A depender da hora que você esteja assistindo esses vídeos. Vamos falar hoje de equações modulares. O que são equações modulares? Bom, equações modulares são equações onde a variável encontra-se dentro de um módulo. Então vamos pensar aqui inicialmente uma equação simples, uma equação linear. O que é uma equação linear? São duas expressões matemáticas, onde uma tem que ser igual à outra. Além disso, eu não posso ter a minha variável elevada ao quadrado, ao cubo, para que a gente tenha uma equação linear. Por exemplo, x mais 4, que é uma expressão matemática, que é igual a x menos 2, que é outra expressão matemática. Ou eu poderia ter 2x mais 3, que é uma expressão matemática, que é igual a 7. E assim por diante. O que seria uma equação modular? Uma equação modular seria transformar essa equação linear colocando essa equação em módulo. Seja somente a expressão da esquerda, seja o da esquerda e da direita, ou ainda somente a da direita. Por exemplo, x mais 3 igual a x menos 2, e que eu tivesse esse lado direito em módulo. Então, uma equação modular é uma equação onde dentro do módulo a gente encontra uma variável. Nesse caso aqui, a variável x. Como é que a gente resolve equações modulares de equações lineares? Porque a equação modular está transformando essa equação linear numa equação modular. Vamos entender aqui, dando alguns exemplos. Vamos pensar aqui numa equação do tipo x mais 3 igual a 8. Ora, quais são os valores de x que fariam com que a soma com este valor mais 3 e aplicando-se o módulo, nós teremos 8? Ora, claramente, x pode ser 5. Porque, afinal de contas, 5 mais 3 é igual a 8. E o módulo de 8 é 8. Contudo, é um pensamento simplista imaginar que somente o 5 é a solução para esta equação modular. Porque lembre, quando a gente aplica um módulo a um determinado número, se esse número for negativo, o resultado é que ele se torna positivo. Logo, esta expressão aqui dentro, x mais 3, ela pode ser, inclusive, igual a menos 8. Porque após aplicar o módulo de menos 8, ele vai virar 8. Com isso, o x pode ser menos 11. Porque se eu aplico agora menos 11 mais 3, isso é igual a menos 8. E o módulo de menos 8 é 8, que é justamente aquilo que a gente quer obter. Então perceba, eu vou ter que sempre me lembrar de me perguntar diante de uma equação modular que esse resultado dessa equação, ela pode ser positiva, mas ela pode ser negativa também. Então, por exemplo, vamos aqui mudar de página. Vamos pensar aqui em alguns exemplos de equações modulares. Então vamos pensar aqui nesse exemplo aqui. Menos x menos 2 igual
a 6. Como é que eu vou resolver este problema? É muito simples. O que eu vou fazer é resolver esta equação duas vezes. Eu vou resolver essa equação menos x menos 2 igual a 6. Mas eu vou resolver ela também menos x menos 2 igual a menos 6. Porque afinal de contas, este resultado aqui pode ser tanto 6, quanto pode ser menos 6. Logo, eu tenho menos x, que é igual a 6 mais 2, porque o menos 2 passa para cá. Menos x igual a 8, multiplica por menos 1, x igual a menos 8. Vamos substituir aqui. Então eu tenho, vou botar aqui de azul para a gente ver o que eu estou fazendo. Eu tenho menos 8 menos 2. Isso é 8 menos 2, que é 6. E o módulo de 6 é 6. Então, menos 8 é uma solução dessa equação modular que dá 6. Por esse caminho, eu tenho menos x igual a menos 6 mais 2. Menos x igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, x igual a 4. E ao substituir este x4 na equação modular, eu tenho que menos o 4 menos 2. Isso vai dar menos 4 menos 2, que dá menos 6. E o módulo de menos 6 é 6. Compreendeu? Eu tenho que ter alguma atenção em algumas equações modulares. Por exemplo, esta equação modular x mais 3 igual a menos 10. Qual a solução desta equação modular? Quem é x? Ou seja, qual é o valor de x que somado com 3 e aplicado o módulo a este resultado vai me dar como resultado menos 10? Ora, deve ficar claro para você que a solução dessa equação modular é o conjunto vazio. Porque não existe nenhum número que somado com 3 e aplicado a esta soma o módulo que vai dar menos 10. Porque afinal de contas, o módulo é justamente para transformar o número positivo, o número negativo em positivo. Então se eu penso, bom, se x for 7, bom, 7 mais 3 é módulo de 10. O módulo de 10 é 10. Se eu boto aqui menos 13, né? Suponho que eu boto x menos 13. Se botar menos 13, vai ficar menos 13 mais 3 é módulo de menos 10. E o módulo de menos 10 é 10 e não menos 10. Então não há como resolver essa equação modular. Não tem solução essa equação modular. Se eu tenho, por exemplo, aqui x mais 1 igual a 0, vamos resolver da forma que a gente aprendeu. Eu vou resolver primeiro x mais 1 igual a x igual a menos 1. E é óbvio que se eu boto menos 1, que é o x, mais 1, isso é 0, e o módulo de 0 é 0. Vou resolver isso agora fazendo o negativo, só que não há negativo. O 0 é sempre 0. Então eu não preciso resolver duas vezes, basta uma. Então a solução deste problema aqui é apenas menos 1. Já na anterior, aquela que a gente fez inicialmente, ele tem duas soluções, o menos 8 e o 4. O que acontece se eu tenho uma equação modular do tipo x ao quadrado menos x menos 1 igual a 1? O que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma equação que não é mais linear. Eu tenho uma equação quadrática. Como é que eu vou resolver essa equação modular? Muito simples. Eu vou fazer como fiz com as outras situações. Eu vou resolver inicialmente esta equação igualando esta equação quadrática a 1. E vou resolver também esta equação quadrática sendo igual a menos 1.
Porque afinal de contas, esta conta pode dar 1, pois o módulo de 1 é 1, mas ela pode também dar menos 1, porque afinal o módulo de menos 1 é 1. Qual a resposta para esse problema? Bom, no primeiro caso aqui, eu terei que x2 menos x menos 2 será igual a 0. Então, eu tenho a equação quadrática igualei a 0, vou tirar as raízes. Calculando o delta, eu tenho que o delta é 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. O delta é igual a 9. Significa que tem duas raízes. E quais são as duas raízes? A primeira raiz é 1 mais raiz de 9 sobre 2, que é 1 mais 3 sobre 2, que é 4 sobre 2, que é 2. E a segunda raiz é 1 menos raiz de 9 sobre 2, que é 1 menos 3 sobre 2, que é menos 2 sobre 2, que é menos 1. Então eu tenho como resposta a este problema x podendo ser 2 e x podendo ser menos 1. Só que eu tenho que resolver esse problema também pensando que essa equação quadrática pode ser menos 1, porque afinal de contas o módulo de menos 1, como eu já disse, é 1. Então vai ficar x2 menos x menos 1 mais 1 igual a 0. Então é x ao quadrado menos x igual a 0. Quais são as raízes dessa equação? Ao calcular o delta, eu terei que o delta é 1 ao quadrado, ou menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 0. O delta vai ser igual a 1. E o delta sendo igual a 1 é maior do que 0. Da mesma forma que o delta aqui foi 9 maior do que 0, significa então que eu tenho duas raízes. Quais são essas duas raízes? As duas raízes são 1 mais raiz de 1 sobre 2 e 1 menos raiz de 1 sobre 2. 1 mais 1 sobre 2 é 2 sobre 2, que é 1. E eu tenho 1 menos 1 sobre 2, que é 0 sobre 2, que é 0. Significa então que esta equação modular tem 4 soluções. Quais são elas? Menos 1, 0, 1 e 2. Qualquer uma dessas soluções fará com que esta equação quadrática ou seja igual a 1, no caso do 2 e do menos 1, ou menos 1, no caso do 0 e do 1. É isso por enquanto.